Neste exato momento, milhões de pessoas ao redor do mundo estão experimentando algo que jamais sentiram antes. Uma inquietação espiritual inexplicável, uma urgência no coração, um chamado silencioso que ecoa na alma como um sussurro divino dizendo: o tempo está se esgotando. Se você também tem sentido essa agitação interior, essa sensação de que algo grandioso e definitivo está prestes a acontecer, então você precisa ouvir cada palavra que será dita aqui hoje. O que você está prestes a descobrir pode ser o sinal mais claro de que o arrebatamento da igreja está mais próximo do que jamais imaginamos. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. O que revelarei hoje não é fruto de especulação humana, mas sim uma verdade profética que tem sido negligenciada por muitos e que pode determinar seu destino eterno. Nos últimos dias, tenho recebido incontáveis relatos de irmãos e irmãs que descrevem exatamente a mesma experiência: um despertar espiritual súbito, uma sensibilidade aguçada às coisas de Deus, sonhos proféticos, visões e uma consciência crescente de que estamos vivendo os últimos momentos desta dispensação. Mas será que isso é apenas coincidência? Será que esses sinais espirituais que tantos estão experimentando têm fundamento bíblico? A resposta é mais surpreendente e reveladora do que você pode imaginar. Para compreendermos plenamente o que está acontecendo, precisamos voltar às Escrituras e examinar um evento extraordinário que ocorreu há mais de 2000 anos, um evento que prefigurou exatamente aquilo que estamos vivenciando hoje. Vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde encontramos o relato do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Era o 50º dia após a Páscoa, e Jerusalém fervilhava com peregrinos vindos de todas as partes do mundo conhecido. Os discípulos estavam reunidos no cenáculo, obedecendo ao comando de Jesus para que aguardassem a promessa do Pai. Imagine a cena: 120 pessoas em oração fervorosa, unidas em expectativa, quando subitamente o impossível aconteceu. As Escrituras nos relatam em Atos capítulo 2 versículos 2 a 4, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, pousando sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Mas aqui está o ponto crucial que muitos não percebem: antes daquele derramamento sobrenatural, os discípulos experimentaram exatamente aquilo que milhões estão sentindo hoje. Eles sentiram uma inquietação espiritual, uma expectativa crescente, um pressentimento de que algo transformador estava prestes a acontecer. Lucas nos conta em Atos capítulo 1 versículo 14 que eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Esta perseverança não era casual, era resultado de uma agitação espiritual, de uma consciência profética de que o momento divino estava às portas. O que torna isso ainda mais extraordinário é que Jesus havia prometido que nos últimos dias haveria outro derramamento do Espírito, ainda maior que o primeiro. Em Joel capítulo 2 versículos 28 e 29, lemos a profecia que Pedro citou no dia de Pentecostes: acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Observe as palavras naqueles dias. Pedro aplicou essa profecia ao Pentecostes, mas os eruditos bíblicos concordam que Joel estava falando de um cumprimento duplo: um derramamento inicial no primeiro século e um derramamento final nos últimos dias da Igreja na Terra. E amados, esse segundo derramamento já começou. Você consegue enxergar a conexão? Assim como os discípulos sentiram uma agitação espiritual antes do Pentecostes, nós estamos experimentando uma agitação espiritual antes do arrebatamento da Igreja. Não é coincidência que tantas pessoas estejam relatando a mesma experiência ao mesmo tempo. É o Espírito Santo preparando a noiva de Cristo para o encontro com o noivo celestial. Mas há mais. Em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17, Paulo nos revela: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Note que Paulo fala sobre nós, os vivos, os que ficarmos. Isso implica que haverá uma geração de crentes que estará viva no momento do arrebatamento. E há evidências bíblicas contundentes de que essa geração fomos nós.
Mas antes que isso aconteça, o Espírito Santo está despertando a igreja, criando uma sensibilidade espiritual sem precedentes, preparando os santos para o momento culminante da história humana. Jesus mesmo falou sobre isso em Lucas capítulo 21 versículos 34 a 36, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como laço. Pois há de sobrevir a todos os que habitam sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. A palavra vigiai no grego original é agrupneite, que significa estar desperto, alerta, sensível espiritualmente. É exatamente isso que milhões de crentes estão experimentando hoje, um despertar espiritual, uma vigilância sobrenatural, uma consciência aguçada dos tempos em que vivemos. Considere os sinais que Jesus nos deu em Mateus capítulo 24. Ele falou sobre guerras e rumores de guerras, terremotos em vários lugares, pestilências, fome, e disse que tudo isso seria como as dores de parto. Qualquer mulher que já passou pelo processo do parto sabe que as contrações começam espaçadas e fracas, mas à medida que o momento do nascimento se aproxima, elas se tornam mais intensas e frequentes. É exatamente isso que estamos presenciando hoje. Os sinais profetizados por Jesus estão se cumprindo com uma intensidade e frequência nunca antes vista na história. As guerras no Oriente Médio, os terremotos devastadores, as pandemias globais, a instabilidade econômica mundial, a apostasia crescente nas igrejas, a perseguição aos cristãos, a restauração de Israel como nação, tudo isso são contrações que anunciam o nascimento de uma nova era. Mas há um sinal específico que muitos não percebem, o despertar espiritual da igreja verdadeira. Em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 1, Paulo adverte, sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Mas em meio a esses tempos difíceis, Deus prometeu derramar o seu Espírito sobre aqueles que o buscam de todo o coração. Você tem notado como as pessoas estão mais interessadas em profecias bíblicas? Como há um interesse crescente pelos sinais dos tempos? Como os estudos bíblicos sobre escatologia têm atraído multidões? Isso não é acidental. É o Espírito Santo preparando a igreja para aquilo que está por vir. Em Apocalipse capítulo 22 versículo 17, João escreve, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Observe que é o Espírito e a noiva quem clama vem. A noiva de Cristo está sendo preparada pelo Espírito Santo para clamar pela vinda do noivo. E esse clamor está ecoando no coração de milhões de crentes ao redor do mundo. Mas há algo ainda mais extraordinário acontecendo. Em Romanos capítulo 8 versículos 26 e 27, Paulo nos revela, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Muitos crentes têm relatado que sentem uma urgência inexplicável para orar, um peso espiritual, gemidos inexprimíveis brotando do mais profundo de suas almas. Isso é o Espírito Santo intercedendo através da igreja pelos últimos dias, preparando todas as coisas para o grande arrebatamento. A pergunta que permanece é: você está sensível a essa obra do Espírito? Você tem sentido essa inquietação santa, essa urgência espiritual, esse chamado para uma vida mais consagrada? Se a resposta for sim, então você está entre aqueles que Deus está preparando para os últimos dias. Mas é crucial entender que não sabemos o dia nem a hora. Em Mateus capítulo 24 versículo 36, Jesus foi categórico, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Qualquer pessoa que afirme conhecer a data exata do arrebatamento está contradizendo as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. O que sabemos é que devemos estar preparados, vigilantes e sensíveis à obra do Espírito Santo. O sinal que você está sentindo não é para que marque uma data no calendário, mas sim para que examine seu coração, para que se aproxime mais de Deus, para que viva uma vida de santidade e consagração. É um chamado para que você se torne parte ativa da preparação da noiva de Cristo. Em 1 João capítulo 3 versículo 3, lemos, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A esperança do arrebatamento não é um convite para a passividade, mas sim um chamado para a purificação, para a santidade,
para uma vida que honre o nome de Jesus Cristo. Se você tem sentido essa agitação espiritual, essa urgência no coração, esse chamado silencioso da alma, saiba que não está sozinho. Milhões de crentes ao redor do mundo estão experimentando a mesma coisa. É o Espírito Santo preparando a igreja para o momento mais glorioso da história, o encontro da noiva com o noivo nos ares. Não ignore esse sinal. Não trate com leviandade essa obra do Espírito em sua vida. Responda ao chamado. Aproxime-se de Deus. Busque uma vida de maior consagração. Ore mais. Leia mais as Escrituras. Evangelize mais. Ame mais. Perdoe mais. Viva como alguém que sabe que pode encontrar Jesus a qualquer momento. O tempo é curto, amados. Os sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos. A história está chegando ao seu clímax. E você tem o privilégio de fazer parte da geração que pode ver o retorno do Senhor Jesus Cristo. Que este seja um momento de decisão em sua vida. Que esta palavra desperte em você uma paixão renovada por Jesus Cristo. Que você possa fazer parte daqueles que estarão prontos quando a trombeta soar e Jesus descer dos céus para buscar sua igreja. O sinal espiritual que você está sentindo é real. É bíblico. É profético. E é um chamado de Deus para que você se prepare para o encontro mais importante de toda a sua existência. Amados irmãos, se esta mensagem tocou profundamente seu coração e abriu seus olhos para as verdades eternas que estamos vivenciando, não deixe que esta luz se perca na multidão de vozes deste mundo. Expresse sua gratidão com um like, compartilhe esta revelação com seus familiares e amigos que precisam ouvir esta verdade, e inscreva-se neste canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que Deus está revelando nestes últimos dias. Sei que muitos de vocês têm sido abençoados através desta palavra e sentem no coração o desejo de contribuir para que esta obra continue alcançando vidas pelo Brasil e pelo mundo. Se Deus tocou seu coração e você deseja deixar uma oferta de gratidão, um valeu demais como ajuda de fé, saiba que será recebida com muito amor e aplicada inteiramente na expansão deste ministério. Mas quero deixar bem claro, faça isso apenas se vier do coração, apenas se Deus realmente te mover, pois sua salvação e nossa amizade não dependem disso. O que importa é que você esteja preparado para o encontro com Jesus. Que o Senhor abençoe poderosamente sua vida e que possamos nos encontrar na glória quando Jesus vier buscar sua igreja. Até o próximo vídeo, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Maranata.